E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí, seja muito bem-vindo ao nosso canal, a Bíblia em Família. E no vídeo de hoje nós iremos dar continuidade no livro de Atos, capítulo 3. Seja bem-vindo aí, vamos embora. Deus é fiel e justo. Que vantagem pode haver em ser judeu ou que utilidade existe na circuncisão? Muito em todos os sentidos, primeiramente porque ao judeu foram confiadas as palavras de Deus. Sendo assim, que importa se alguns desses judeus forem infiéis? A infidelidade deles conseguiria anular a fidelidade de Deus? Absolutamente não. Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justo, justificado em tuas obras, e sejas vitorioso quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça ressalta de forma ainda mais nítida a justiça de Deus, que concluiremos, acaso Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou apenas refletindo com a lógica humana. É evidente que não. Se fosse assim, como Deus julgará o mundo? Mas alguém pode alegar: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, engrandecendo ainda mais sua glória, por que sou condenado como pecador? Ora, por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos? Praticamos o mal para que nos sobrevenha o bem? Por certo, a condenação dos tais é merecida. O ser humano infiel e injusto. Qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão todos subjugados pelo pecado. Como está escrito, não há nem o justo, nem ao menos um. Quer entrar? Não. Tá. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. Suas gargantas são como um túmulo aberto. Usam suas línguas para ludibriar, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Suas obras estão cheias de maldades e amargura. Seus pés são rápidos para derramar sangue. Pode abrir. Os seus passos são marcados por destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Consideram que é inútil temer a Deus. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores, justificados pela fé em Jesus. Entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo julgados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação por meio da fé, pelo seu sangue proclamado, a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecadores anteriormente cometidos. Aliás, os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Onde está, pois, a razão para tanto orgulho? Foi completamente excluído. Por qual lei? Das obras? Não. Ao contrário, pela lei da fé. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei.
Deus é Deus apenas dos justos? Ora, não. É ele igualmente Deus de todos os povos. Evidente que sim, dos gentios também. Visto que há um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos, pois, a lei por causa da fé? De modo algum. Ao contrário, confirmamos a lei. Abraão creu e foi justificado. Romanos capítulo 4. Portanto, o que diremos sobre o nosso pai humano Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus. Entretanto, o que diz a Escritura Sagrada? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário daquele que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, ao que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Assim também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus leva em conta a justiça independentemente de obras. Como são felizes as pessoas que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Essa imensa felicidade é destinada apenas aos que fizeram a circuncisão ou é também oferecida aos incircuncisos, pois já afirmamos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi acreditada como justiça. Em que momento lhe foi acreditado? Antes ou depois de ter sido circuncidado? De fato, não o foi depois, mas antes da circuncisão. Sendo assim, ele recebeu a marca da circuncisão como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, ainda que não tenham sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a favor deles. Ele é igualmente pai dos incircuncisos, que não apenas passaram pela circuncisão, mas que também caminham sobre as marcas dos passos da fé que demonstrou o nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Porquanto não foi pela lei que Abraão ou sua descendência recebeu a promessa de que ele havia de ser o herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é nula. Porquanto a lei produz a ira, mas onde não há lei, também não pode haver transgressão. Por esse motivo, a promessa procede da fé, para que seja de acordo com a graça, a fim de que a promessa seja garantida a toda a descendência de Abraão, não somente a que é da lei, mas igualmente a que é da fé que Abraão teve. Ele, portanto, é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou sua fé. O Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes como se existissem. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito. Assim será a sua descendência, né? Contra todos os prognósticos desfavoráveis. Ele já era idoso, a esposa dele também já era idosa, né? Idosa e estéril, né, pessoal? Vamos lá. Mas para Deus nada é impossível. Sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Todavia, não é somente para ele que as palavras "isso lhe foi atribuído como justiça" foram registradas.
mas igualmente para todos nós, a quem Deus concederá justificação a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para nossa completa justificação. Ou seja, tudo aquilo que você fez no passado, quando você aceita Jesus Cristo, é válido aquele sacrifício na cruz do Calvário, você passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas é necessário que as suas atitudes elas sejam mudadas, ok? Se você tinha um hábito de beber bebida alcoólica, não pode mais, você vai mudar. O Espírito Santo ele vai te selar por dentro e você não vai ter mais vontade de tomar bebida alcoólica. Se você falar palavrão, você vai mudar, o Espírito Santo vai te mudar e você não vai mais falar palavrão. Se você mentia, você não vai mais mentir, mas isso também você tem que se esforçar e de encontro com a palavra. Conhecer a palavra de Deus, para você saber. Porque a palavra de Deus ela é um manual de fé e prática. E você não sabe como é que você deve agir, mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela te instrui no caminho que você deve andar. O que você tem que fazer, o que você pode fazer, deve fazer, o que você pode fazer, mas não deveria. Deus ele é maravilhoso nisso. Te é lícito fazer, você pode fazer. Só que esse fazer, esse palavrão, por exemplo, ele vai te trazer algum benefício? Ele vai te santificar em alguma coisa? Ele vai te trazer uma maturidade espiritual? Ele vai te trazer uma edificação, uma santificação? Um palavrão? Não vai. Então você não faz mais isso. Você deixa e o Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, vai te ajudar. E você vai conseguir, em nome de Jesus, creia nessa palavra e fique todos na paz. Paz, paz.